Olá, meu nome é Pevni Silva, seja bem-vindo ao canal Teologia em Questão. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu joinha e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Se você está acompanhando o nosso canal, deve ter percebido que estamos comentando o livro Quem Sou Eu? No primeiro vídeo da série, Adson Cavalati comentou sobre o capítulo 1, Sou uma Criatura. E hoje darei continuidade comentando o capítulo 2, de título Estou em Cristo. A pergunta central desse estudo é: quem sou eu? E é notável que essa pergunta faz todo sentido para aqueles que ainda não se encontraram, ou seja, aquelas pessoas que ainda não sabem quem são, não sabem qual é a sua identidade e o que representam. A primeira parte para a resposta dessa pergunta foi respondida por Adson no primeiro vídeo, pois aprendemos que, em primeiro lugar, eu sou uma criatura, isto é, um ser criado à imagem de Deus e totalmente dependente dele. Independente que eu aceite essa verdade ou não, todos nós, como seres humanos, somos criados por Deus. Como foi falado por Adson, esta não é uma verdade tão confortável para as pessoas, pois o nosso desejo de independência, unido a um pensamento humanista, nos leva a aceitar mais facilmente um processo evolutivo do que um processo criacionista. E, ao invés de sermos humildes e gratos ao Senhor da criação, acabamos desenvolvendo um alto nível de desobediência e rebelião contra Ele, o que muitas vezes nos leva a uma crise existencial. Nesse capítulo 2, o autor vai se concentrar na seguinte pergunta: quem sou eu em Cristo? Pois já sei que sou uma criatura, mas qual a minha identidade em Cristo? Quem sou eu como cristão? O primeiro fato que está implícito aqui é que, uma vez que aceito e confio em Cristo, eu estou nele, ou seja, eu estou em Cristo. Mas o que significa estar em Cristo? Seria um lugar ou pertencimento a um grupo ou a uma religião? O autor vai informar que não tem nada a ver com isso. Estar em Cristo é um termo, uma expressão bastante utilizada pelo apóstolo Paulo nas Escrituras, para dizer que estamos unidos a Cristo. Esse é um termo-chave para Paulo e também deve ser um termo-chave para nós, pois para saber quem sou eu em Cristo, preciso entender que estou totalmente unido a Ele. É nesse ponto que quero destacar duas uniões que são apresentadas no texto. Uma representada em Adão e outra representada em Cristo. Vamos analisar essas representatividades também na palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 15, 22 vai dizer: pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos são vivificados. O que Paulo quer nos trazer com esse texto é que, quando lidamos com Deus, Ele somente nos enxerga através desses dois representantes. Ou estamos mortos no primeiro representante, que é Adão, ou estamos vivos no segundo representante, que é Cristo. Falando sobre os que são representados em Adão, o texto de Romanos 5, de 12 a 19, é essencial. Mas observe o que especificamente o versículo 12 vai informar. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Esse texto se remete ao pecado cometido por Adão no jardim do Éden, relatado lá em Gênesis capítulo 3, verso 3. A interpretação do autor é que, a partir do pecado cometido ali, no jardim, Adão, que não era um homem comum, gera uma consequência de morte espiritual não somente a ele,
mas a toda a humanidade. E agora Adão passa a representar a todos os homens caídos pelo pecado. Paulo diz: portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens, e mais na frente, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, essa passagem vai tratar para a gente entender que toda a humanidade é pecadora. A única exceção é Jesus, pois Jesus não tem a descendência marcada pelo pecado, não tem a descendência em Adão. Todos nós, quando chegamos ao mundo, já nascemos como pecadores. Jesus não nasceu nesses moldes, pois ele teve um nascimento virginal e foi concebido pelo Espírito Santo. Então ele não passa por essa descendência pecaminosa. Mas nós deveríamos assumir a seguinte resposta quanto à pergunta: quem sou eu? A primeiro ponto, nós temos que reconhecer que eu sou um pecador. Então, olha o que o rei Davi diz em Salmos 51:5, na versão NVI. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, olha só, o rei Davi assumindo a sua descendência lá como pecador desde quando foi concebido. Então, quando Adão pecou, todos nós pecamos e sofremos as consequências do pecado, pois nós estamos unidos a Adão. Sobre a nossa terrível condição em Adão, o autor Jerry ele vai, à luz de Paulo, levantar 3 expressões. Ele vai informar que nós somos espiritualmente mortos, nós somos escravos do mundo, do diabo e das nossas paixões pecaminosas, e nós somos objetos da ira de Deus. Então, essa devia ser a nossa maior preocupação. Saber que, nascidos em Adão, somos objetos da ira de Deus. Mas vamos falar um pouco sobre o segundo representante. Já vimos que existe o primeiro representante, que é Adão, e a marca do pecado, que é representada nele. E agora vemos o segundo representante, que é o outro homem que diante de Deus pode nos representar, que é Cristo. Ele também vai ser chamado como o último Adão, ali por Paulo. E Deus designou Adão para representar toda a humanidade, mas também designou a Cristo para representar a salvação a todos aqueles que aceitem e confiem nele. Então, na parte B dos versículos que nós lemos, lá em Romanos, é dito: por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Então, o que é que esse texto vem nos informar? Ele vem mostrar que, assim como o pecado foi trazido para toda a humanidade através de Adão, a salvação também é trazida através de um homem só, que é Jesus. Então, não é que a salvação seja universal, mas que essa salvação se torna acessível pelo nosso representante, que é Jesus. Então, aqueles que aceitam e confiam em Jesus passam a ter essa condição de representatividade em Jesus para a salvação. Então, o autor ele vai nos levar a entender também o melhor conceito sobre obediência e desobediência e as consequências na história desses 2 posicionamentos. Então, que em resumo, na vida de Cristo, vai ser tratada por bênçãos de Deus pela sua obediência e vida perfeita, porém, pela sua morte na cruz, vai ser marcada por maldição e separação por causa da desobediência. Se estar em Adão nos torna pecadores, o estar em Cristo nos torna salvos. Cristo não somente nos substitui e morre por nós e pelos nossos pecados, o que chamamos de expiação substitutiva. Mas o autor explica que Cristo também assumiu diante de Deus uma posição de nosso representante, isto é, assumindo a nossa responsabilidade
por causa da nossa desobediência. Então, tudo isso só é possível por estarmos unidos a Cristo. Então, formando assim uma união representativa, né? O autor vai afirmar. Então, ele faz um relato pessoal no final do capítulo, declarando que por muito tempo ele ouviu falar sobre esse termo, estar em Cristo, mas que na verdade ele não entendia o que estar em Cristo realmente significava. Eu temo que essa seja uma realidade para muitos cristãos hoje em dia, né? Pessoas que escutam falar sobre esse termo estar em Cristo, mas não entendem o que isso significa. Ele chegou à seguinte conclusão, que estar em Cristo gera uma união vivificante que capacita ao cristão compartilhar a vida de Cristo, se nutrir através de Cristo e ser influenciado pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, ao ler algumas passagens bíblicas, o autor Jerry vai perceber que o próprio Deus é quem o uniu a Cristo. Que embora essa fé que ele recebeu seja concedida, se faz necessário o exercício diariamente da fé. Então, ele concluiu que por obra de Deus já não está em Adão, né? E ele está em Cristo por uma união vivificante e representativa. Amém? Então, que Deus possa abençoar com esse conteúdo, que possamos aqui inculcar esse pensamento, que está em Cristo, ter uma união representativa, mas também é ter uma união vivificante, que nos dá vida, que produz em nós nutrição, e tudo isso conduzido pelo Espírito Santo. Então, que essa palavra possa lhe servir melhor, para que você possa manusear a sua cosmovisão, para que você possa entender melhor a sua identidade em Cristo. E aí teremos novos vídeos na sequência, que você possa compartilhar, deixe também seu comentário, e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.